Bom dia, a paz do Senhor Jesus, a todos os irmãos e irmãs que já estão conosco nesta manhã de quarta-feira, hoje dia 5 de agosto de 2020, né? É inverno aqui no Brasil. A gente fala aqui no Brasil porque às vezes temos outras pessoas de outros países, né, com a gente. Aqui no Brasil a gente está no inverno e hoje tá meio friozinho, né? Aqui pelo menos onde a gente mora, não sei se vai melhorar depois, daqui a pouco, mas está um pouco friozinho aqui, né? E graças a Deus, gente, mais uma manhã aí. Essa já é a terceira live que a gente está fazendo essa semana, né? Fizemos uma ontem pela manhã, ontem à noite também. Quem perdeu precisa ver depois. Ontem à noite a gente fez a live, né, da nossa quarta aula de escatologia. Ontem nós falamos sobre o arrebatamento da igreja e a ressurreição, né, dos salvos em Cristo Jesus, tá? Foi muito legal. Se você não assistiu, assista. A live a aula 4 de escatologia está em várias plataformas aí. Você encontra no Facebook, no meu perfil e na minha página. Você encontra no meu Instagram e encontra também no canal do YouTube, no canal do YouTube, tá? Então, você tem aí essas plataformas para acessar a aula, a quarta aula de escatologia. E hoje estamos aqui, né? Manhã de quarta-feira, a nossa terceira live dessa semana, tá? Então é isso aí, gente. Sejam todos muito bem-vindos, a paz do Senhor Jesus. Se você puder ir curtindo aí essa live, se você puder compartilhar, se você participa de algum grupo, né, compartilha no grupo, porque isso potencializa o alcance, né? E se você puder também, deixa o seu comentário aí, diga aí um bom dia, diga a paz do Senhor, deixa o seu pedido de oração, né? Ainda que a gente não consiga ler, Deus já está, né? É o que eu falo, Deus já está, quando você digita aí já é um pedido de oração, já é uma oração que você está fazendo a Deus, né? Deus já está ouvindo aí o seu clamor, tá bom? Então, vamos lá. A Nilza Hedrick, a nossa amiga lá de Orlando, nos Estados Unidos, ela diz aqui, já compartilhei com os grupos aqui em Orlando, olha lá, tá vendo? E você aqui no Brasil ainda não compartilhou, irmãos? Por favor, né? Compartilha aí em um grupo, tá bom? Ou em mais grupos. Muito bem, a Simone vai cantar aqui ao Senhor nessa manhã. Amém. Muito bom estarmos na presença do Senhor logo pela manhã, amém? Eu vou cantar aqui um louvor que diz, né? Em tua presença sou fortalecido. Onde é que nós encontramos força se não for na presença de Deus, amém, irmãos? É um cântico antigo, mas um cântico que tem uma letra muito linda. Se você não conhece, preste aí bem atenção, ouça bem o que diz a mensagem deste louvor, amém? Glória a Deus! Sou fortalecido em
pés na rocha. Quero me esconder onde o fogo ardente não me queime, em tua presença, ó Deus, em tua presença. Sou fortalecido em tua presença, Senhor meu Deus, em tua presença é onde quero estar, buscando tua face, tocando tua graça, abrigado na rocha, em tua presença, ó Deus. Quero me esconder onde as tempestades não me alcancem, e teu sangue me protege. Eu quero estar onde o mal e as trevas não me toquem, em tua presença, ó Deus, em tua presença. Sou fortalecido em tua presença, Senhor meu Deus, em tua presença é onde quero estar, buscando tua face, tocando tua graça, abrigado na rocha, em tua presença, ó Deus. Tu és minha fortaleza, pra sempre confio em ti. Eu sou teu filho e teu servo, e tu és minha força e canção, minha canção. Em tua presença sou fortalecido, em tua presença, Senhor meu Deus, em tua presença é onde quero estar, buscando tua face, tocando tua graça, abrigado na rocha, em tua presença, ó Deus, em tua presença, ó Deus, em tua presença, ó Deus. Glória a Deus, amém? Possamos encontrar abrigo na rocha que é o Senhor Jesus, amém? Nesta manhã. Amém, pastor. A palavra é com você. Amém. Graças a Deus. Muito bem, gente. A paz do Senhor Jesus aí, a todos os irmãos e irmãs que chegaram aí durante
o louvor, né, que foi cantado pela Simone. Muito bom estarmos juntos nessa manhã. Amém. Nós vamos hoje aqui continuar falando sobre as parábolas de Jesus, né? A gente está falando desde a semana passada, a gente começou a falar esse tema aqui. E é outro tema, né, pessoal, que a exemplo do quem está fazendo o curso de escatologia comigo, eu estou sempre falando, né, que tem muita coisa para a gente falar, né, de escatologia, né, tem muita coisa. E sobre as parábolas não é diferente, né? Sobre as parábolas de Jesus, a gente está ao vivo agora também aqui no Instagram. Sobre as parábolas de Jesus também não é diferente, tem muita coisa para a gente falar, né? Tem muitas parábolas, são muitas parábolas para a gente falar, né? Então a gente vai falando aos poucos. Hoje nós vamos falar, gente, sobre uma parábola muito interessante, que é a parábola do rico insensato, gente. Essa parábola ela é muito forte, né? Tem uma mensagem muito relevante para nós. E eu gostaria de te desafiar a ficar conosco e ouvir essa palavra de Deus para a sua vida, tá? A parábola do rico insensato está no Evangelho de Lucas, capítulo 12, tá? A partir do versículo 13. Lucas, capítulo 12, do versículo 13 em diante, ok? Se você puder, mantenha a sua Bíblia aí aberta perto de você, né? Se for possível, vai acompanhando com a gente aí. Se você não puder ter a sua Bíblia aberta, apenas vai ouvindo, né? A gente vai lendo aqui para você, ok? Então veja, gente, aqui, essa parábola, ela começa, na verdade, ela é dita por Jesus, porque uma pessoa, né, se aproxima de Jesus e pede para Jesus arbitrar, né, para Jesus ser o juiz de uma determinada situação. Então, vamos ler aqui, ó. Diz assim, Lucas 12, versículo 13. Neste ponto, né, então Jesus ele estava aqui dando alguns ensinamentos, né, que você pode ver aí nos versículos anteriores. Aí nesse ponto dos ensinamentos que Jesus estava dando, um homem que estava no meio da multidão lhe falou: Mestre, ordena a meu irmão que reparta comigo a herança. Olha aqui, né? Um homem lá no meio da multidão falou para Jesus: Mestre, ordena a meu irmão que reparta comigo a herança. Então você vê aqui que nós temos dois irmãos, né? Dois irmãos que estão tendo um problema aqui de partilha na herança. O pai devia ter morrido, e aí deixou lá uma herança, e os dois irmãos estavam tendo problema na partilha dessa herança. E isso é uma coisa muito comum, né, gente? Né, Simone? Até hoje é uma coisa muito comum, né? Quantas vezes a gente já não ficou sabendo, né, de situações assim, tá? Então, nós temos aqui um homem que fala com Jesus isso, né? Ele fala lá: Mestre, ordena, né? Ele até pede que Jesus ordene, né? Que Jesus dê uma ordem lá, ordena, né, a meu irmão que reparta comigo a herança, tá? Aí o verso 14 diz assim: Mas Jesus lhe respondeu. Qual foi a resposta de Jesus? Jesus lhe respondeu: Homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? Veja, não é que Jesus não tinha sabedoria para julgar, né? Só que não era essa a função de Jesus ali. A missão de Jesus não era essa. Ou seja, nos dias de Jesus lá, existiam lá os juízes, existiam as pessoas que estavam encarregadas dessa parte, né? Jesus ele não veio para ficar arbitrando sobre questões de herança, né? Jesus... Tanto é que no comentário o comentarista fala como se Jesus tivesse falado assim: o meu propósito neste mundo, a minha missão não é essa. Eu não estou aqui para ser juiz sobre causas
administrativas. Eu estou aqui por uma missão, né? Foi exatamente isso que os comentaristas falaram, né? Exatamente. Então, como eu estou falando, não é que Jesus não tivesse sabedoria ou competência, mas não fazia parte da missão de Jesus, né? Haviam, na época de Jesus, pessoas, inclusive eu estava lendo um comentário que diz que eram exatamente os escribas, né? Provavelmente até os membros ali do Sinédrio dos judeus, que eram responsáveis por esse tipo de questão, né? Por esse tipo de demanda. Então, Jesus falou, isso aí não está na minha alçada, tá? Quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? Né? Ele está querendo dizer, isso não está na minha alçada. Aí, mas o que acontece? Jesus aproveita esse ensejo aqui que é o ponto, gente. Jesus aproveita esse ensejo, Jesus aproveita, né, essa participação aqui desse homem que pede para que Jesus ordene ao irmão dele que divida a herança com ele, né? Jesus aproveita aqui essa ocasião, essa oportunidade, então, para contar essa parábola, que a gente vai falar na sequência, que é a parábola do rico insensato. Só que antes ainda de contar a parábola, né? Antes de contar isso, porque a parábola é o quê? Uma história, uma historiazinha que Jesus conta para ilustrar uma verdade espiritual. Então, antes de contar a história aqui do rico insensato, Jesus introduz da seguinte maneira, ele fala o seguinte, ó, verso 15. Então lhes recomendou, tende cuidado, olha só, tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, tá? Então Jesus aqui, ele vai falar aqui, gente, nesse texto aqui, sobre os perigos da avareza, tá? E olha, tanto que ele fala, né? Cuidado, guardai-vos de toda e qualquer avareza. Então essa palavra aqui é para mim, essa palavra aqui é para Simone, essa palavra aqui é para você, para todos nós. Que nós temos que tomar cuidado, né? E nos guardar da avareza. Por quê? Porque a avareza é uma coisa para a qual o nosso coração se inclina. Tá? Agora, o que é avareza? Você me pergunta, o que é avareza? Gente, a avareza, eu até anotei aqui uma definição, né? A avareza é um apego demasiado ao dinheiro e às coisas materiais. Tá? A avareza, vem um pouquinho mais para cá que está escondida aí. Isso. A avareza é um apego demasiado ao dinheiro, né, e às coisas materiais. Então veja, aqui eu quero já começar essa ministração deixando muito claro, né? A gente falou um tempo atrás aqui, quando a gente estava falando sobre a questão dos propósitos de Deus para a sua vida, há umas semanas atrás, a gente terminou tendo uma ministração que a gente tocou nesse assunto aqui. Mas como a nossa audiência é rotativa, né? Então a gente vai reafirmar aqui. Veja, o problema, gente, não é o dinheiro em si. Tá? O problema não são os bens ou as posses materiais em si. O problema é o apego ao dinheiro. É o apego às posses materiais, né? Aqui a gente tem que lembrar aquele texto que o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo, né? Paulo escreveu a Timóteo e ele falou lá, lembra-se daquele texto que Paulo falou, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, né? Então, às vezes as pessoas interpretam errado esse texto que Paulo escreveu a Timóteo. E as pessoas falam, olha, o dinheiro é a raiz de todos os males. Não. É o amor, né? O dinheiro não é a raiz de todos os males. A raiz de todos os males é o amor ao dinheiro, que é a avareza. A avareza é justamente isso. A avareza é o apego ao dinheiro, é o amor ao dinheiro. Isso é a avareza. Tá? Então, eu acredito que
existem, né? Existem pessoas que têm posses materiais, mas que não são avarentas, né? Que não são apegadas ao dinheiro, que não permitem que o dinheiro lhes domine, né? Que não permitem que o dinheiro seja o seu Deus, o seu ídolo, tá? Então aqui, nessa parábola, a lição aqui é em relação aos perigos da avareza, que é o amor, ao apego ao dinheiro e aos bens materiais, tá? Então veja, nós vamos ver aqui alguns perigos, tá? Em relação à avareza, baseado aqui nesse texto e nessa parábola. A gente nem entrou na parábola ainda. A gente já vai entrar na parábola. Mas antes de entrar na parábola, a gente já tem uma primeira lição aqui, que é a seguinte: a avareza, ela faz com que as pessoas olhem a vida, né, por um prisma errado, por um foco errado. Tá? Por quê? O Senhor Jesus, antes ainda de contar a parábola, ele diz aqui, no verso 15, se você está com a sua Bíblia, a parte B do verso, né, a segunda parte do verso 15. Jesus fala assim: porque a vida de um homem não consiste na abundância de bens que ele possui. Olha aqui, a vida de um homem não consiste na abundância de bens que ele possui. Então veja, eu estou falando aqui, né? Qual que é a lição aqui, a primeira lição aqui? Qual que é o primeiro perigo da avareza? É a pessoa olhar a vida por um prisma errado. Por quê? Porque as pessoas, hoje em dia, gente, na sociedade que a gente vive hoje, as pessoas, elas não são medidas pelo seu caráter. As pessoas, elas não são medidas pela sua integridade, pela sua honra, né? As pessoas são medidas de que maneira hoje em dia? Né? Pela fama, as pessoas são medidas pelo sucesso, pelas posses materiais e pela influência que elas têm. Né, Simone? Exatamente. É assim que as pessoas são valorizadas hoje. Não é o ser, né, mas é o ter. Exatamente, ó, bem colocado aqui pela Simone. Não é o ser, não é o que a pessoa é o que a pessoa tem. Então, hoje em dia, se você tiver uma pessoa, né, que não tem muitas posses, mas é uma pessoa íntegra, uma pessoa honesta, uma pessoa de caráter, uma pessoa honrada, essa pessoa não é muito valorizada. Agora, se a pessoa tem dinheiro, se ela tem fama, se ela tem sucesso, não importa se ela não vale nada. Essa é a pessoa que as pessoas vão seguir, vão valorizar. Então, rodeada, né, de pessoas. Está sempre rodeado de pessoas. Então, isso daí mostra o quê, gente? Que, como eu estou falando aqui, a avareza, o amor ao dinheiro, o apego às coisas materiais, faz com que as pessoas olhem a vida por um prisma errado. Então Jesus está falando aqui, a vida de um homem não consiste na abundância de bens que a pessoa possui. Não é pela riqueza, não é pela abundância de bens que você avalia uma pessoa. Não é isso não é por essas coisas que você mede. Né? Você não deve medir a vida de uma pessoa pelas posses materiais. Você tem que medir a vida de uma pessoa por outros critérios. Né? A nossa sociedade mede a vida das pessoas pelo critério da riqueza, da fama e do sucesso. Mas esses não são critérios que Deus aprova. Não são critérios válidos. Os critérios válidos pelos quais a gente deve medir a vida de uma pessoa é a honradez, o caráter, a integridade e, né, também, principalmente, o valor que a pessoa dá às coisas espirituais. Né? É por aí que a gente deve medir, ok? A vida de uma pessoa. Bom, mas vamos à parábola. Eu vou pedir para a Simone ler para a gente agora a parábola propriamente dita, que a gente nem leu a parábola ainda, né? Vamos ler aqui a parábola que vai do versículo 16 até o 21, tá? Então, vamos lá, Simone vai ler pra gente aqui. E lhes proferiu ainda uma parábola dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância.
E arrazoava consigo mesmo, dizendo: Que farei, pois? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: Farei isto: destruirei os meus celeiros, reconstruirei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: Tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhes disse: Louco, esta noite te pedirão a tua alma. E que tens preparado para quem? E o que tens preparado para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Assim é quem entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Isso, então essa é a parábola, né, gente? A parábola do rico insensato, né? Olha só, né? Qual que é a parábola aqui? Jesus aqui, ele falou que um homem rico, né? Ele já era rico, olha que interessante, ele já era rico. E o campo dele produziu muito, né? Teve um ano lá, vamos dizer assim, teve um ano que o cara já era rico e a colheita dele foi muito, mas foi muito grande, ele colheu muito, né? Aí o Jesus, contando a parábola, ele diz que esse homem ele começou a pensar, o que eu vou fazer, né? Porque eu colhi tanto, mas tanto, que eu não tenho nem onde guardar essa minha colheita. Eu não tenho nem onde guardar. Aqui, deu uma travadinha no Face, né? Voltamos. Então esse homem rico, ele teve um determinado ano que ele colheu tanto, que ele pensou consigo mesmo, eu não tenho nem onde guardar tanta coisa. Aí ele pensa assim, já sei o que eu vou fazer. Eu vou derrubar os meus celeiros que eu tenho e eu vou construir outros celeiros novos, maiores. E aí eu vou guardar tudo que eu colhi, eu vou guardar dentro desses celeiros. E aí eu vou dizer para minha alma, olha, descansa, come, bebe, regala-te. Porque o que você tem aí, né, falando para ele mesmo, é para o resto da sua vida. Você tem recursos para o resto da sua vida. Se assegurando, né, na riqueza. Ele estava sentindo segurança, né, naquilo, né? na riqueza, né? E aí então Jesus está contando essa parábola. Aí Jesus fala assim: mas Deus aparece para aquele rico e usa uma palavra forte, né? Diz: louco, esta noite te pedirão a tua alma. Essa noite você vai morrer. Você não pensou nisso, né? E o que você tem preparado aí? Toda essa riqueza que você acumulou, toda essa riqueza que você acumulou, para quem vai ser? Né? Então aí Jesus termina a parábola dizendo o seguinte: assim é o que entesoura, né, que ajunta para si mesmo e não é rico para com Deus, tá? Porque se tem uma riqueza que a gente precisa adquirir, gente, nessa vida, é a riqueza para com Deus, né? Tem muita gente que está visando só buscar riqueza para si mesmo, né? Só riqueza material e não está dando valor à riqueza espiritual, tá? Mas vamos lá, tem muito detalhe aqui que eu quero explorar aqui, né? Nós queremos explorar aqui junto com vocês. Então, vamos lá. A segunda lição que eu vejo aqui nesse texto em relação aos perigos, né, da avareza, né, que é o amor ao dinheiro, né, o apego às riquezas, tá bom? É o seguinte, que a avareza faz com que as pessoas se afastem de Deus, tá? E coloquem os seus corações no dinheiro, né? Nas riquezas, nas coisas materiais, nos bens materiais. Porque, veja, aqui o texto diz o seguinte, né? Então vamos lá. Diz aqui no verso 16, Jesus contando a parábola: o campo de um homem rico produziu com abundância. Então, como eu falei, teve um ano lá que ele, né, como diz o pessoal na linguagem popular aí, ele... Bombou. Bombou, né? A linguagem popular.
ele né, bombou, né? Ele colheu demais, sabe, aquele ano que deu tudo certo. Que bênção, né? Mas, assim, no sentido, assim, ele teria que ter o coração um pouco mais aberto, né? Mas é uma bênção quando Deus te... É muito bom quando Deus te abençoa, mas Deus te abençoa que é, né, de uma certa forma para você também multiplicar, né? Mas o problema é esse, porque aqui é que tá o ponto. A avareza, que é o apego às coisas materiais, faz com que as pessoas se afastem de Deus. Por quê? Porque é exatamente isso que a Simone falou. Se você é uma pessoa temente a Deus, e Deus te abençoar muito financeiramente, o que você vai fazer? Você vai fazer três coisas você vai fazer. Primeira coisa que você vai fazer é ser grato a Deus, certo? Se Deus te abençoou muito financeiramente, primeira coisa, você vai agradecer a Deus. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor me abençoou financeiramente. Então você está reconhecendo Deus, você está reconhecendo que a bênção é de Deus para a sua vida. Não é verdade? Você está reconhecendo que tudo vem de Deus, né? Porque é aquela história, né? Se você não tiver saúde para levantar de manhã e trabalhar, você não vai conquistar nada. Se Deus não te der capacidade, você não vai conquistar nada. Então, as bênçãos, elas sempre vêm de Deus. Deus é a fonte de todas as bênçãos, né? Então, se Deus te abençoar muito financeiramente, você tem que ter três atitudes. Primeira atitude é agradecer a Deus. Segunda atitude, gente, é fazer o que diz Provérbios capítulo 3, que é honrar ao Senhor, né, com as primícias dos seus bens, né? Tenta achar para mim. Uma das provas, né, de Deus para conosco em questão à avareza é exatamente isso, não é? Quando Deus não precisa do seu dinheiro, mas Ele prova o seu coração, né? Se Ele está te abençoando, Ele prova o seu coração para que Ele quer te abençoar mais ainda. É por isso que Ele fala na questão da semeadura, né? Qual texto? Provérbios capítulo 3, abre lá. Provérbios capítulo 3, então vamos ver. Se Deus abençoar você, fica aqui já essa lição, né? Espero muito que você, que nós sejamos muito abençoados financeiramente falando. Veja que a gente não está aqui falando contra a bênção financeira. A gente está falando aqui contra, né? Na verdade não somos nós que estamos falando, é a palavra de Deus que está falando, contra o apego às coisas materiais, né? Contra a avareza, que é o apego às coisas materiais. Então, o pecado não é a pessoa ter posses. O pecado é como a pessoa reage a essas posses, tá? Então, a avareza é o quê? A pessoa se apega a isso. Então, se você for muito abençoado por Deus, financeiramente falando, primeira coisa, você tem que ter um coração agradecido a Deus, como eu falei. Segunda coisa, o que você tem que fazer? Provérbios 3, versículos 9, né? 9 e 10. Leia aí pra gente. Honra o Senhor com os teus bens e com todas as primícias de toda a tua renda. E se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Então, olha aí. Peraí, deixa lá. Honra ao Senhor com os teus bens. Com os teus bens. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Né? E aí até tem uma promessa depois. Né? E se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Então, o que esse homem aqui da parábola ele tinha que ter feito? Ele tinha que ter um coração grato, em primeiro lugar. Segundo lugar, ele tinha que ter honrado a Deus. Né? De que maneira? Abençoando a obra de Deus, ajudando uma pessoa necessitada, repartindo um pouco daquilo que Deus tinha dado para ele. Não é da metade do que você tem, mas é a questão de ajudar, né? Porque Deus está nos abençoando, o desejo do coração de Deus é que nós tenhamos um coração também generoso, né? Porque tem gente, pessoal, que é assim, a pessoa ela não reparte nada. Ela é realmente, como o texto de Jesus disse, a avareza no coração é muito grande, porque ela retém tudo, até coisa dentro de casa ela retém.
Ela não dá um frasco de nada para ninguém, ela retém tudo. Tem pessoas que infelizmente são assim, ela não reparte nem, né, ofertando na casa de Deus, nem ajudando o próximo, e quando ela acumula bens materiais e coisas, até mesmo dentro de casa, não reparte nada com ninguém, né? Então, a avareza é uma coisa terrível, né? A gente precisa realmente, por isso que Jesus, ele fala muito dessa questão de nós semearmos e ofertarmos. Por quê? Porque Deus, ele quer provar o nosso coração. Porque quando nós temos um coração disposto a dar, se você é uma pessoa generosa, o propósito de Deus é abençoar ainda mais a sua vida, né? Não é deixar de te abençoar, é te abençoar mais para que você possa abençoar mais a vida das pessoas também. Tanto que Jesus, né, gente, tem lá no Sermão da Montanha, Jesus fala que a pessoa não pode servir a Deus e as riquezas, né? Lembra daquele texto? E lá no original é Mamon, que Mamon é o Deus das riquezas, né? Então Jesus fala, vocês não podem servir a Deus e a Mamon, ou seja, vocês têm que escolher um dos dois. Por quê? Porque o dinheiro, ele é tipo de um Deus, gente. O dinheiro é o Deus Mamon, ele é tipo de um Deus. Se a pessoa não tomar cuidado, a pessoa adora o Deus Mamon e coloca o Deus verdadeiro de lado. Então esse é o perigo, né? As riquezas, elas, se a gente não tomar cuidado, se a gente se deixar levar pela avareza, a gente começa a se apegar às posses, aos bens materiais, ao dinheiro, e a gente começa a adorar esse Deus Mamon, né? E a gente termina colocando o Deus verdadeiro de lado. Tanto que eu li eu até preguei lá na igreja há um tempo atrás, uma mensagem baseada num texto que eu li do Philip Yancey, né, Simone? Não sei se você lembra desse texto, que ele fala que a gente tem que aprender a profanar o Deus Mamon, né? A gente tem que profanar o Deus Mamon. Como que você profana o Deus Mamon? Dando, semeando, né? Ajudando uma pessoa que precisa, né? Semeando na obra de Deus, dizimando. É uma maneira de você profanar o Deus Mamon. É uma maneira de você... Quando você... Eu até tenho uma tese, né? Que, por exemplo, o dízimo é uma maneira de você se libertar da avareza. Quando você está dando o seu dízimo, você está dando um passo no sentido de se libertar do apego ao dinheiro, às coisas materiais. Você está se libertando da avareza. É uma maneira de você profanar a avareza, de você profanar o Deus Mamon, né? Você não só obedece a Deus, como você também se liberta. É uma atitude prática para você se libertar da avareza, né? Ontem eu estava lendo outras fontes, ele falava sobre duas palavras interessantes que faz uma correlação com a outra, é a avareza e a cobiça, né? Porque a avareza é a pessoa reter e a cobiça é a pessoa querer mais do que ela já tem. É muito... Então, assim, são duas coisas que a gente tem que tomar muito cuidado, né? Porque Deus abençoa, né? Mas tem pessoas que... Aqui ele fala de ser rico para com Deus, né? Eu acho que no caso, assim, da pessoa, ela cobiça tanto que às vezes ela não pensa nem em Deus, nas outras coisas, ela só pensa naquilo, né? Então, a questão é exatamente essa, né? Quando Jesus disse, aquele texto que ele fala, onde está o teu tesouro, aí estará o seu coração, né? Exatamente. No contexto do Sermão da Montanha que Jesus falou, né? Mas olha, gente, preste atenção. Então, eu estava... Aqui a gente foi lembrando de outras coisas e foi falando. Mas eu estava dizendo o seguinte, vamos voltar aqui. Se Deus abençoar você financeiramente, muito, eu espero que Deus te abençoe mesmo. Amém. Né? Quem amém. pode dizer amém? Amém. A gente só tem que ter em mente o seguinte, se Deus te abençoar, primeiro, você tem que ser grato. Segundo, você deve honrar a Deus, né, com os recursos que Ele te deu, né? Como? Abençoando a obra de Deus, abençoando uma pessoa que precisa. E terceiro, que eu não tinha falado o terceiro,
que é o terceiro que você tem que fazer? Terceiro ponto, ou passo. Você deve pedir a Deus a direção de como você vai aplicar esses recursos. Ou seja, você precisa incluir Deus nos seus planos. Tá entendendo? E foi isso que esse homem não fez. Por isso que eu disse aqui que a avareza, esse homem ele era avarento, o homem da parábola. Ele era avarento porque ele afastou Deus. Né? A avareza fez com que ele se afastasse de Deus. Então, veja, quando ele vai fazer os planos dele, ele não coloca Deus nos planos dele. Ele fala aqui, o verso 17, né, diz assim, e arrazoava consigo mesmo. Ele não estava orando aqui. Ele não estava falando com Deus, olha, Senhor, eu te agradeço, porque esse ano foi o melhor ano da minha vida. Eu tive a melhor colheita da minha vida. Eu quero aqui ajudar algumas pessoas, eu quero abençoar a tua obra. E outra coisa, meu Deus, o que eu estou com esses recursos, o que o Senhor quer que eu faça? Me dirige na aplicação desses recursos. Não! Diz aqui, arrazoava consigo mesmo. Ele era egoísta. Ele pensava, ele tirou Deus, entendeu? Aí ele diz aqui, ó, que farei? Pois não tenho onde recolher meus frutos. Então, veja, o rico aqui, esse rico insensato, por que ele era insensato, né? Porque ele não colocou Deus nos seus planos. Ele não convidou Deus para dar direção para ele. Então a avareza faz com que as pessoas se afastem de Deus. Irmãos, uma vida pode ser cheia de muitas coisas, mas se Deus for substituído, se Deus for tirado, né, da sua vida por qualquer outra coisa, inclusive pelo dinheiro, com certeza sua existência vai ser uma existência vazia, né? Então, a grande insensatez desse rico aqui na parábola, né, foi não reconhecer que tudo que ele possuía provinha de Deus. Ele não reconheceu que tudo que ele possuía ali, tudo que ele colheu, era bênção de Deus. Por quê? Deus tinha dado as chuvas, ou foi o rico que produziu as chuvas para que a plantação dele crescesse? Deus tinha dado o sol, Deus tinha dado as estações frutíferas, Deus tinha dado saúde para ele trabalhar, Deus tinha dado as estratégias para ele, e Deus tinha feito os frutos crescerem. As bênçãos vêm de Deus, e ele não reconheceu Deus, ele tirou Deus aqui. Né? Bom, deixa eu ver o que mais que a gente pode falar aqui, ó. Tem uma frase que eu peguei, eu anotei aqui algumas frases daquele autor que a gente está sempre falando aqui, o Herbert Lockyer, né, em todas as parábolas da Bíblia. Ele diz assim, olha, que esse homem, ele deixou de ser rico para com Deus, como diz o texto, né? Aí diz assim, cuidado para que o desejo de adquirir bens não domine a sua vida e destrua toda a possibilidade de pensar em Deus e de almejar a salvação. Essa frase que eu quero repetir, gente, porque tem muita gente, né, que o desejo de adquirir, né, até a Simone falou aqui, eu achei interessante, que juntamente com a avareza tem o perigo da cobiça, né, que é você ainda desejar mais e mais e mais. Então, cuidado para que o desejo de adquirir mais, né, não domine a sua vida de uma tal forma que você esqueça de Deus, que você esqueça, né, da sua vida espiritual. E do propósito ao qual Deus te chamou, né? Porque todos nós temos um propósito neste mundo, né? É verdade. Então, não permita, né, que esse desejo de adquirir, sabe? Porque tem gente que está tão focado em ganhar, que ele nem tem tempo para Deus. Ele não tem tempo, às vezes, nem para a família dele. Ele precisa ganhar. Né? Trabalhar para ganhar, para adquirir, para acumular. Tá certo? E aí ele esquece de Deus, ele esquece da família, ele esquece que toda a riqueza material vai ficar aqui, né, gente? Quando a gente for embora, tá?
Muito bem, vamos lá. E vai deixar para a família brigar. Depois a gente vai falar sobre isso. Depois a gente vai falar sobre isso. Então, olha, vamos lá. Nós vimos aqui 2 lições, né? A primeira foi: a avareza faz com que as pessoas olhem a vida por um prisma errado, né? A segunda lição: a avareza faz com que as pessoas se afastem de Deus e coloquem os seus corações no dinheiro, nas riquezas, nos bens materiais, tá? E a terceira lição que eu quero abordar aqui com vocês é a seguinte: a avareza faz com que as pessoas se tornem egoístas, né? E pensem que o controle do seu futuro está em suas mãos. Porque foi o que esse homem pensou aqui. Ele achou que o futuro dele estava no controle dele, né? O rico insensato. Ele se né? Mas olha, é interessante o seguinte, né? O autor lá do livro que a gente está seguindo, ele fala aqui como se destacam aqui os pronomes de possessão pessoal. Presta atenção, gente. Presta atenção. Porque o homem aqui, olha só, ele arrazoava consigo mesmo. Que farei, né? Ele pensando consigo mesmo. Que farei? Pois não tenho onde recolher os meus frutos. Verso 18. E disse: farei isto. Destruirei os meus celeiros. Reconstruí-los-ei maiores. E aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi a minha alma. Parece uma criança, né? Quando começa a ter as coisas, é tudo dele, é meu. Já, a criança, o ser humano já é egoísta desde que nasce, né? Desde que nasce, Porque a nossa inclinação, né? A inclinação da nossa natureza pecaminosa é essa, né? Então você percebe que os pronomes pessoais, eu dei até muita ênfase. Acho que ficou até engraçado, né? Ele fala aqui, meus frutos, meus celeiros, meu produto, meus bens e minha alma. Até a alma ele achou que era dele, né? E não era, né? Porque diz aqui o autor, o autor lá do livro das parábolas, ele até fala, ele cita Ezequiel, capítulo 18, versículo 4, profeta Ezequiel 18, 4, diz, o Senhor diz: todas as almas são minhas. Nem a nossa alma nos pertence, irmãos. Nem a nossa respiração. Se Deus quiser, amanhã a gente não levanta, porque o fôlego de vida é dele também. Exatamente. Né? Deus falou, todas as almas são minhas. Ezequiel 18:4. Tá? Então veja, como Deus... Deixa eu ler aqui uma anotação que eu fiz aqui. Como Deus não faz parte de sua vida... não pensa, né, no caso desse homem que ele não pensou, já falei sobre isso, né, ele não pensou em abençoar a obra de Deus, né, já vimos aqui essa parte, mas, então veja, a avareza faz com que as pessoas se tornem egoístas, porque tudo era dele, né, meu, até a alma ele achou que era dele, né, e aí aqui os objetivos do rico, né, quais eram os objetivos do rico aqui? Era segurança por muitos anos, né? Porque ele diz aqui que ele ia construir, né, novos celeiros, ia recolher tudo, e depois ele ia dizer para a alma dele, olha, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Né? Então, quais eram os objetivos dele? Segurança por muitos anos, né? Outro objetivo dele, né, era um amor por uma vida fácil, né? Isso aqui é uma tentação, né, para todos nós. Para todos nós. Um apego, né? O objetivo dele aqui era um apego por uma vida fácil, né, em desrespeito à vontade de Deus, porque a vontade de Deus, irmão, depois da queda, Gênesis 3, é que do suor do seu rosto você vai comer o seu pão. Não é isso? Então, esse negócio de viver encostado, gente, né? Isso daí não tá muito correto de acordo com a palavra de Deus, não. Então, o objetivo desse rico aqui era segurança por muitos anos,
era um apego por uma vida fácil, né? Desrespeitando a vontade de Deus, que é o trabalho, que é do suor do nosso rosto, a gente come o nosso pão. E outro objetivo desse rico aqui era o desejo de agradar as paixões da carne, né? Comer, beber, rir à toa, né? Como ele diz aqui, ó, eu vou dizer para minha alma, descansa, come, bebe, regala-te, né? Tá? Esses eram os objetivos dele aqui. Então, bom, aí vamos para a conclusão agora. Só que aí, né, como a gente falou, ele fez os planos, mas ele não incluiu Deus nos planos dele. E aí então, Jesus contando a parábola diz assim, mas Deus lhe disse, né? Então vamos imaginar aqui que Deus apareceu para aquele rico e disse para ele, louco, e a palavra é forte, né? Louco. Né? O que significa louco? Até anotei aqui o significado. Ó. Louco quer dizer sem razão, sem sanidade mental, ou insano. Né? Louco quer dizer falta de percepção sobre a realidade das coisas naturais e espirituais. Então Jesus diz aqui que Deus apareceu para esse homem, para esse rico insensato, e falou para ele, louco, seu louco, esta noite te pedirão a tua alma. Você não vai passar dessa noite. E o que tens preparado? Para quem será? O que você preparou aí? Esses celeiros cheios de provisão vão ficar para quem? Porque essa noite pedirão a tua alma. Né? E olha, esse homem aqui era o caso de um homem que, como diz aqui, ele tinha muita riqueza material, mas não tinha nenhuma riqueza espiritual. Né? Ele tinha entesourado para si mesmo, mas não era rico para com Deus. E aqui a gente se lembra, né, daquela palavra do Senhor Jesus no Sermão da Montanha, quando ele disse, né, que a gente não deve, né, gente, ajuntar tesouros na terra, né, onde a traça corrói, onde os ladrões escavam e roubam, né? Mas que nós devemos ajuntar tesouros no céu, porque no céu não tem traça para corroer e não tem ladrões para escavar e roubar. Então veja, como a gente está falando, não que você não possa trabalhar de maneira equilibrada, ter as suas posses, mas você não pode se esquecer de ajuntar tesouro no céu também, irmão. Porque os tesouros materiais, eles vão ficar aqui. Não é? Mas as riquezas espirituais, essas você leva com você para a eternidade. O investimento que você fez no céu, né, nas coisas espirituais, esse investimento te acompanha para a eternidade. Agora, os investimentos aqui materiais, eles vão ficar aqui, né? Os investimentos materiais, eles só vão te acompanhar na eternidade se você investir no reino de Deus. Se você investir parte da sua renda, dos seus bens, no reino de Deus, na obra de Deus, no propósito de abençoar pessoas que precisam, aí esse investimento você vai levar com você para a eternidade também. Né? Agora, o dinheiro que ficou aqui no banco, o dinheiro que ficou imobilizado em imóveis, né? Esse dinheiro ninguém leva para a eternidade. Né? Tanto que... bom, depois eu vou falar sobre isso ainda, já estou quase terminando, mas veja só, o autor ali do livro Todas as Parábolas da Bíblia, ele diz uma coisa interessante, olha só, olha o que ele falou aqui. Em vez de celeiros, ele não queria construir celeiros novos, em vez de celeiros, o que ele teve? Um funeral. Olha só, Senhor. Ah, Jesus. Que tristeza. Que fim, né? Que ironia, né? Como diria, que ironia, né? Em vez de celeiros, ele teve um funeral. Em vez de uma vida luxuosa que ele estava planejando, ele foi chamado para prestar contas a Deus. Né? E a gente não sabe, né, irmãos? Porque, como
a gente também, né, espero que você viva muitos, mas muitos anos. Eu espero, irmãos, de coração. Eu desejo para você o mesmo que eu desejo para mim. Que você morra bem velhinho, com bastante saúde, bem velhinho e morra dormindo. Ah, tá? É sonho de todos nós, né? Que você possa viver até os 100 anos com muita saúde e quando você morrer, você morra dormindo. Amém. Tá? Isso é o que eu desejo para todo mundo. Mas nós sabemos que, como diz o ditado, para morrer basta estar vivo, né? É. Então, a gente tem que pensar na eternidade. A gente não pode viver essa vida só pensando em coisas materiais, gente. Correndo atrás do vil metal, né? Como diz o pessoal. Buscar equilíbrio. Você tem que investir o seu tempo também em coisas espirituais. Eu me lembrei de Davi agora, naquela história dele com Betseba, que Davi estava já numa época assim que ele já tinha muitas conquistas, estava riquíssimo, tinha muitos bens, muitas posses. E chegou um belo dia que ele falou assim, eu vou descansar, eu vou gostar daquilo que eu já tenho, tal, e ficou lá no palácio. E foi ali que ele cedeu àquela tentação, né? Ele acabou caindo, né, em adultério com Betseba. Então, nós temos que tomar muito cuidado, né, buscar equilíbrio, né, buscar, né, Deus está abençoando, sim, amém, glória a Deus, espero que continue abençoando, mas buscar o equilíbrio também da nossa vida com Deus, da vida espiritual, de servir a Deus, de estar diante de Deus, porque assim, nós somos muito suscetíveis às tentações, né? É verdade. Então, aos perigos, né? E Satanás, ele não brinca em serviço, ele está sempre ali, ó, com os, né, vigiando, para que a gente possa, ele rugindo como um leão, para que possa, buscando a quem possa tragar, né? Então, nós temos que tomar esse cuidado mesmo, porque nós pendemos para um lado e deixamos aquilo que é mais precioso, que é ser rico para com Deus, nós estamos suscetíveis a cair, né, em consequências desastrosas, né, como o próprio Davi, né? Deus perdoou, Deus, né, perdoou as atitudes dele, mas as consequências do pecado que ele teve que dar conta, né? Então, que não seja assim, né? Que nós possamos estar assim buscando esse equilíbrio na nossa vida, né? Trabalhar assim, buscar, Deus está abençoando, mas Deus sempre em primeiro lugar, né? Amém. Bom, gente, vamos concluir aqui, né? Que já são 9 horas. Olha, só quero terminar dizendo o seguinte. A gente pode fazer uma correlação entre essa parábola aqui do rico insensato e aquela outra parábola do rico e Lázaro. Lembra da parábola do rico e Lázaro? Porque lá naquela parábola, o Lázaro ele foi para o seio de Abraão, mas o rico foi para o inferno. Lembra? E aí, o autor aqui que a gente está seguindo, ele diz o seguinte, olha que interessante essa colocação. Ele fala assim, os dois ricos dessa parábola e da parábola do rico e Lázaro, os dois ricos foram para o inferno, não por serem ricos. Olha, preste atenção nisso. Eles não foram para o inferno porque eles eram ricos. Eles foram para o inferno porque eles tinham deixado Deus de fora da vida deles. Deu para pegar aqui, gente? Pegou a visão, hein? Os dois ricos, tanto dessa parábola quanto da parábola do rico e Lázaro, eles não foram para o inferno por serem ricos. Eles foram para o inferno porque eles deixaram Deus de fora da vida deles. Porque eles fizeram da riqueza o Deus deles. Então, veja, você pode ser uma pessoa rica. Na Bíblia nós temos vários personagens bíblicos que foram pessoas muito ricas, né? Abraão foi muito rico, Isaac foi muito rico, Jacó foi muito rico, José foi um homem, foi governador do Egito, deve ter sido um homem muito rico, né? O Davi foi rei, Salomão foi rei. Veja, a questão não é a riqueza, como a gente está falando. Deus pode fazer você uma pessoa muito próspera, muito rico até. A questão é que você não pode deixar Deus de fora. Você não pode deixar Deus de lado. Então, esses dois ricos aqui dessas duas parábolas, eles foram para o inferno, vou repetir, não porque eles eram ricos, mas porque eles deixaram Deus de fora da vida deles, tá? E até o
o texto aqui, né, diz assim, né, Jesus falou que Deus aparece para aquele rico insensato e diz: louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado, para quem será? O que você tem preparado? O que você juntou nesses celeiros aí? Para quem será? E aí tem um comentário aqui que eu quero ler também com vocês, que diz assim, olha: há homens, há pessoas que sacrificam os prazeres mais legítimos da vida e também sacrificam os seus mais profundos interesses espirituais para ganhar dinheiro. E de repente morrem e deixam para trás o seu lucro, conseguido com tanto esforço, para ser dissipado por filhos preguiçosos e amantes dos prazeres, né? Então foi isso que a Simone falou agora há pouco. Exatamente. Né? Tem gente que, ele fala aqui, ó, sacrifica os prazeres legítimos da vida. Porque quais são os prazeres legítimos? Legítimos, tá? Não estou falando de prazeres ilegítimos. Prazeres legítimos. A sua família, por exemplo, você curtir a sua família, né? Você ter um tempo para viajar com a sua família, por exemplo, para estar junto com a sua família. Existem vários prazeres legítimos na vida, né? Fazer lá um churrasco com seus amigos, né? Ter um momento de alegria, não tem nada de errado nisso, né? Ou mesmo, então, como ele está colocando, tem pessoas que sacrificam, abrem mão desses prazeres legítimos e também abrem mão dos interesses espirituais. Para quê? Para ganhar dinheiro. Porque a pessoa não tem tempo para Deus, ele não tem tempo para a família, ele não tem tempo para nada. Ele só tem tempo para ganhar dinheiro, para trabalhar, trabalhar, trabalhar. Aí, de repente, essas pessoas morrem, né? E todo o lucro que eles obtiveram, que foi conseguido com tanto esforço, com tanto trabalho, eles deixam muitas vezes para ser dissipado por filhos preguiçosos e amantes dos prazeres, né? Aí ele não usufruiu, os filhos, às vezes preguiçosos e amantes dos prazeres, vão usufruir no lugar da pessoa que ficou se matando. Então, às vezes, né, gente, a gente tem que pensar, porque é aquela história, né? Tem pessoas que, né, que já tem tanto, que dá para viver 10 vidas, mas eles continuam querendo mais e mais e mais. Será que não é o momento de parar e fazer investimentos em outras áreas, né? Investimentos em outras áreas, como, por exemplo, no reino de Deus, na obra de Deus, né? Para ajudar pessoas, para edificar pessoas, tá? Então, gente, é isso. Fica aí essa palavra, tá, pra gente nessa manhã. Mais uma vez a gente falou muito, né? O tempo passou, né? Ontem a gente a Simone já não cantou, né? No final, e hoje acho que não vai cantar de novo, porque a gente já está com o tempo aí muito avançado, né? Então, a irmã Nilza perguntou onde estava a história de Davi. 2 Samuel capítulo 11, viu? A história dele com Betseba. 2 Samuel capítulo 11. 2 Samuel capítulo 11. Então tá. Bom, vamos, gente, orar então nessa manhã, tá? Vou pedir para a Simone orar, né? Que eu já falei demais. Deixa ela fazer essa oração aqui. Ó, nós temos um pedido aqui que eu já tinha anotado, que é orar por um homem chamado Gil. Ele está com 3 hérnias, com muita dor. Ele é amigo de uma pessoa que está nos meus contatos no WhatsApp, chamada Margarida, tá? Então, vamos orar por esse homem. E você que tem aí os seus pedidos de oração também, vamos orar agora. Amém, gente? Amém. Vamos orar, vamos falar com Deus, ok? E não esqueça, gente, não esqueça de curtir. Se você está aí com a gente agora, nesse exato momento, curte aí, né? Clica aí, gente. Dá um toque aí
joinha, um coraçãozinho assim, pode mandar um coraçãozinho pra gente também que a gente recebe, tá? Se você puder compartilhar, né, com outras pessoas, tá? Amém. Mas, gente, para quem tá chegando agora, todos os dias nós temos pessoas diferentes com a gente, né? Então eu quero te dizer que nós estamos todas as manhãs, de terça a sexta, todas as manhãs, eu e a Simone, às 8 horas da manhã, nós aqui no meu perfil aqui, pessoal, a gente está fazendo essas lives, a gente está falando no momento sobre as parábolas de Jesus, ok? Amém. Então vamos orar, né, gente? Eu vi que tem bastante irmãos que estão pedindo aí oração, mas tá passando rápido, a gente não consegue acompanhar, tá? Mas a gente tá sempre apresentando família, filhos, situações, né? Causas impossíveis, enfermidades. Então vamos estar em concordância aí, você que fez esse pedido de oração, apresente essa situação, apresente essa pessoa e nós vamos aqui, né, no mesmo propósito, colocar diante de Deus. Deus sabe, Deus está vendo, Deus está ouvindo aquilo que nós estamos pedindo a Ele, amém? Senhor Deus e Pai maravilhoso, nesta manhã, somos gratos ao Senhor por mais esta palavra. Ó Deus, que possamos realmente, Pai, ó Deus, em toda a prosperidade, sermos ricos para com Deus, continuarmos o nosso propósito de amar, servir e temer ao Senhor em todos os nossos caminhos, sermos pessoas mais generosas, tirarmos do nosso coração realmente, como foi dito aqui, toda avareza, toda cobiça, todo egoísmo, Senhor, porque a tendência do ser humano é esta, somos muito limitados, temos essas falhas e nós rogamos ao Senhor que o Espírito de Deus nos ajude, Senhor, a sermos, ó Pai, homens e mulheres segundo o teu coração, pessoas de coração generoso, coração, ó Deus querido, aberto para contribuir, para semear na sua obra, na vida das pessoas. Deus, em nome de Jesus, porque a tua palavra diz, dai e vos será dado. É assim, esta é a lei da semeadura, e quando nós realmente, Pai, semeamos com amor e generosidade, o Senhor retribui ainda mais em bênção, Senhor, sobre as nossas vidas. Possamos ter essa confiança, possamos ter essa convicção, esta fé no Senhor, Pai. Em nome de Jesus, abençoa sim a vida dos seus filhos. Senhor, o Senhor é maravilhoso, porque o seu desejo é abençoar, é suprir as nossas necessidades, é nos fazer prosperar. Ó Deus, e continua abençoando a necessidade dos seus filhos nesta manhã, não somente em questões materiais ou financeira, mas também, Senhor, abençoa, Pai, a vida espiritual, que é uma das coisas mais importantes da nossa vida, é a nossa vida para com Deus. Possamos crescer na Tua presença, na graça, no conhecimento de Deus, na presença do Espírito Santo. Possamos ser homens e mulheres cheios da presença de Deus, cheios da Sua graça, Senhor, em nome de Jesus, para que possamos realmente impactar e fazer a diferença neste mundo. Abençoa o Teu povo, Senhor, na questão financeira, na questão, Senhor, da saúde. Senhor, existem pessoas que estão passando por várias situações de enfermidades. Nós apresentamos diante do Senhor nesta manhã, pelo poder da Tua graça. Senhor, alcança essas vidas, abençoa a vida familiar. Existem muitas pessoas que estão com muitos processos difíceis dentro de suas casas, problemas de relacionamento com o marido, com mulher, com filhos. Senhor, causas impossíveis, situações que estão difíceis de gerenciar. Dá sabedoria, Senhor, dá graça, dá, Senhor, ó Deus querido, estratégias, Pai, mas principalmente a sabedoria do alto, para que possam, Senhor, gerenciar os problemas familiares, que muitas vezes são difíceis, Senhor, de serem solucionados. Deus, visita esses lares, Pai, pelo poder do Teu sangue, Jesus. Nós oramos nesta manhã para que o Senhor abençoe a vida e as famílias, Pai, que estão representadas aqui nesta manhã. Nós apresentamos diante do Senhor, Pai, todos esses pedidos de oração. Ó Deus, nós oramos para que a graça do Senhor alcance cada vida. E assim nós oramos em nome de Jesus, para a glória do Teu nome. Amém, Senhor.
Amém. Amém, gente. Graças a Deus, né? Olha, deixa eu dizer para vocês o seguinte. Eu gostaria muito, né? Se você ainda não faz parte dos meus contatos no WhatsApp, eu gostaria que você fizesse parte. Entre em contato comigo, tá? Eu vou deixar aqui o meu número, que é o DDD 11, né? 11, que é aqui de São Paulo. 963089988, tá? Pega uma caneta aí rapidinho, um lápis, que eu vou falar de novo aqui. Mas se você puder, me adiciona no seu WhatsApp. Manda um oi para mim, diga o seu nome, a sua cidade, a sua igreja, que eu adiciono você aqui na minha lista de transmissão. E a gente está sempre mandando, né? Links de lives, de pregações, né? A gente está sempre mandando umas coisas interessantes. Então, se você puder fazer parte da minha lista de transmissão no WhatsApp, eu vou repetir aqui o meu número. O DDD é 11 96308 9988. Repetindo, 11 96308-9988, tá bom? Entre em contato conosco aí. E também, se você... a Nilza Hedrick até anotou aqui, tá? Ela anotou aqui nos comentários, né? Deixa eu ver se saiu certo. 96308-9988. Isso daí. Então tá aqui, ó. Para quem não anotou, tá nos comentários aqui. A Nilza anotou aí o número, é só você pegar e entrar em contato com a gente, tá? E também, pessoal, visite lá o meu canal no YouTube, tá bom? Você procura lá, o nome do meu canal é o meu próprio nome, Ronaldo Guedes Bezerra, tá? Entra lá no YouTube, se inscreve no canal, né? Ativa os sininhos das notificações, compartilha. A gente tem muita coisa lá, gente. A gente tem várias playlists muito legais, cursos gratuitos, séries de mensagens, séries de lives que a gente está fazendo, saúde emocional, parábolas de Jesus. A gente tem aquela série que a gente fez sobre o livro de Ruth, né? Tem várias séries lá, ok? Se você puder, nos ajude aí divulgando esse trabalho que Deus tem nos permitido fazer, tá bom? Então é isso. Uma boa quarta-feira a todos e amanhã, quinta-feira, permitindo Deus, às 8 horas da manhã, estaremos de volta com mais uma parábola de Jesus. Tá Amém. Bom? Deus abençoe vocês, um ótimo dia e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau, gente.